Vamos à palavra de Deus, série de mensagens sobre o Sermão do Monte. Abramos as Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número meia dúzia, 6. Meia dúzia e 6 costuma ser a mesma coisa. O Sermão do Monte, a parte de número 4, o título desse sermão de hoje é Não façais como os hipócritas. Eita lapada, né? Quem disse isso foi Jesus, tá bom? Então não fiquem com raiva do pastor aqui não. Vamos ler por hora apenas o versículo 1, amém? Que diz assim: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Certo, queridos? Já começa com um verbo imperativo, uma ordem está sendo dada, guardai-vos, ou seja, cuidem em fazer algo do jeito que ele vai determinar aqui. Se previnam, cuidado, não façam diferente disso, prestem atenção, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com a mera finalidade de ser visto por eles. Porque se assim for, você não vai ter nenhuma recompensa da parte de Deus. Jesus falando aos seus discípulos, mas sabendo que está cercado de multidões, porque é o que está acontecendo aqui no Sermão do Monte, profere algo que vai bater fundo no coração de tudo quanto é religioso que está escutando Jesus dizer isso daqui. A comparação que Jesus está fazendo entre o bom procedimento de seus discípulos e o mau procedimento dos hipócritas bate pesado imediatamente nos fariseus, que com certeza tem um monte de representantes naquela cena ali. Entre a multidão de gente que está ali em volta de Jesus e seus discípulos, com certeza há fariseus, há hipócritas, que imaginam que o tão somente ser um religioso já é suficiente. Que colocar determinada roupa já faz dele um ser santificado. Que ter determinado nome, Pastor Walter, olha, Pastor Walter, olha, grande coisa, né? Olha a camisinha dele, uma golinha engraçadinha, parece um padre, né? Isso não quer dizer nada, absolutamente nada. Se por dentro a podridão do pecado não tiver sido tratada, limpada, eliminada, e a vida desse camarada aqui não for condizente com a vida de alguém que realmente tem sido tratado por Deus, todo esse exterior é inútil. Tudo aquilo que eu fizer com o fim de mostrar os meus feitos para as pessoas e não para Deus, terá utilidade nenhuma. A não ser a utilidade de manter sob grande engano a mim mesmo. E às vezes enganando um monte de gente também, mas não enganando todo mundo. Os eleitos do Senhor jamais serão enganados por falsos religiosos ou falsos convertidos. Jesus está condenando veementemente a prática hipócrita dos atos religiosos, as celebrações inúteis, as rezas inúteis, as práticas de generosidade, atos de compaixão inúteis. Pode ser até útil para um coitado do faminto que recebe um prato de comida ali na hora, mas não vai ter utilidade nenhuma, sobretudo para uma pessoa que daí a algumas horas vai ter fome de novo, e aquele que deu uma comida uma vez na vida acha que nunca mais precisa dar, porque não, já dei, não precisa mais não. Não, já perdoei, não preciso perdoar mais não. Não, já amei, não preciso amar mais não. Não, já dei uma oportunidade, dei 2, inclusive dei 3, agora não dou mais oportunidade nenhuma não. Eu sou assim, eu sou durão, eu sou o bom. Religiosidade, sobretudo, religiosidade mórbida, sem uma espiritualidade,
sem uma santidade, uma santificação convincente e um conjunto de atos que agrade primeiramente a Deus, são inúteis, servem para nada. São meros aparatos de enganação. Só isso. Como o Senhor está reunindo os seus discípulos para começar uma grande obra, é através desses 12 que o Evangelho vai começar a ser propagado pelo mundo. Jesus está advertindo esses homens quanto a essas práticas religiosas hipócritas, inúteis e prejudiciais. Jesus é amor, é infinitamente amoroso, mas é sincero e é direto. Esses discípulos não começariam suas vidas ministeriais de qualquer jeito, aprendendo pelas metades, ou levando adiante alguma coisa tirada de suas próprias cabeças, tal qual tem um monte de gente e de instituições nos dias de hoje fazendo. Você avalia o comportamento do cristianismo, da igreja cristã pelo mundo, e quando eu falo disso, eu falo de cristão de uma forma geral, apagando, anulando completamente aquela mania que tem de católico falar mal de evangélico falar mal de católico, porque em todos os meios, inclusive em meios que vocês nunca ouviram falar, de igrejas orientais, ortodoxa, grega, russa, síria, copta, espalhada pelo mundo afora, com costumes os mais variados possíveis, onde iguaizinhos a nós aqui, estão cheios de gente boa e de gente ruim lá no seu meio também. E os homens vão inventando coisas que fazem com que você pare e assista a um culto, assista a uma missa, assista a qualquer uma reunião de um grupo que se chama de cristãos, vê os hábitos, os comportamentos, as coisas que eles estão fazendo e se pergunte, afinal de contas, de onde foi que esses caras tiraram essa ideia aí? Quando foi que a gente viu Jesus fazendo esse tipo de coisa? Quando foi que a gente viu Jesus mandando fazer esse tipo de coisa? Ei, peraí, quando foi que nós vimos os discípulos de Jesus fazendo isso daí? Ei, onde é que está escrito na Bíblia que é para fazer isso aí? E desse jeito aí? E aí você chega à conclusão que não existe. Jesus não fez, não mandou. Os apóstolos não fizeram, não mandaram fazer. Em lugar nenhum tem nenhum relato daquela prática, mas as pessoas estão fazendo e dizendo que aquilo é coisa de Deus. No meio desse sem fim de coisas, tem algumas que são apenas inúteis mesmo, não serve para nada, não fede, não cheira, não ajuda ninguém, mas também não atrapalha. Tem algumas que são inconvenientes, incomodam, alguns gostam de ver, outros nem gostam. E no meio tem uma porção de coisas que são prejudiciais mesmo. Você olha e fala, isso é do inferno. Quem inventou isso aí foi o capeta. Mas está o povo lá dando aleluia e glória a Deus e fazendo também. Nós temos uma palavra escrita, chama-se Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. E elas milagrosamente foram preservadas ao longo de séculos, para que nos dias de hoje você a tivesse na mão e por meio do que nela está exposto, você pudesse chegar à conclusão, então, do que foi ordenado a nós fazermos e o que não foi ordenado fazer. É muito simples. Amém, amados? Eu garanto que é muito mais fácil viver em obediência ao que já está aqui do que inventar a quantidade de marmota que se tem inventado hoje em dia, atribuindo autoria a Deus. É o Espírito Santo. Pode ser o espírito de porco, o santo não. Tem nada a ver com isso. Ditas estas coisas, vamos pelo menos ver o pilar, os 3 pilares da fé dos antigos entre o povo de Deus. A prática da generosidade, as próprias esmolas, a oração e o jejum. Olha o versículo de número 2 aí até o 4, o que é que diz? Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo,
que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Amém, amados? Notem que Jesus está fazendo um contraste entre a prática errada e a prática correta. E ele já começa com a negação. Quando deres esmola, não faça como os hipócritas, que tocam trombeta, para que todo mundo pare o que está fazendo e olhe para ele. Olha lá, rapaz. Olha o cara dando uma esmola para o cego lá, olha. Cara, gente boa, hein, rapaz? Olha só. Gente fina o camarada ali, dando uma esmolinha para o aleijado. Valeu aí, bicho, beleza. Se o que ele queria era a glória dos homens, era o louvor dos homens, então pronto, já conseguiu. Se a recompensa que ele aguardava era essa, pronto, está resolvido. Os homens não vão salvá-lo. Os homens não vão purificá-los de seus pecados. Os homens não vão tratar suas mazelas. O mesmo homem que elogia hoje é o que esculacha amanhã. Vocês se lembram da última semana de Jesus na terra? Lembram? O chamado Domingo de Ramos. Que cena linda! Jesus montado num jumentinho, entrando na cidade, as pessoas jogando galhos de palmeira, por isso o nome de Ramos, e inclusive suas roupas pelo caminho para o jumentinho pisar. E gritando, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Na sexta-feira da mesma semana, aquela mesma multidão estava gritando, Barrabás, Barrabás. E esse Jesus, crucifica. É muito rápido, queridos. É muito depressa para o homem mudar de opinião. É muito ligeiro. Quem deposita suas confianças nas coisas dessa terra e, sobretudo, nos homens, corre riscos triplicados de sofrer demais com traições, ingratidões, falsas acusações, perseguições, agressões e morte. Nossa confiança está no Senhor, porque tudo quanto nós fazemos exatamente sem esperar nada em troca, inclusive do próprio Senhor. Dar uma esmola para um necessitado, socorrer a um necessitado e fazer de contas, fazer questão de tornar esse ato público ao mundo inteiro é de uma hipocrisia terrível. Esse termo hipócrita aqui, do grego hipócrites, nada mais é que ator, viu? É uma representação, é o camarada representar aquilo que não é. É o que o ator faz numa peça de teatro, faz numa novela. O camarada interpreta alguém que ele não é. Então, com o passar dos anos, o termo hipócrita nos nossos dias acabou ganhando um sentido mais alongado, né? Mais, digamos assim, pejorativo, negativo, por assim dizer. Mas Jesus os está chamando disso, de falsos. Alguém que está tentando mostrar ser o que na verdade não é. Alguém que está buscando o reconhecimento dos homens. E quando nós buscamos o reconhecimento dos homens, nós desprezamos aquilo que só Deus pode ver. Amém, amados? Amém. Versículo 3. Tu, porém, diferente. Aquele que fez tocando trombeta para os homens ver, ele já recebeu a sua recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore com a mão esquerda aquilo que a direita faz, para que a tua esmola fique em secreto. E o Pai que vê em secreto te recompensará. Te recompensará com o quê? Olha aí, amado, preste bem atenção. Te recompensará com o que Ele quiser. Ele, e não você. E tenha certeza de uma coisa. Ele sabe muito mais do que eu, do que você, do que realmente nós necessitamos. Amém?
Você crê nisso? Glória a Deus. O segundo pilar de sustentação dessa religiosidade é a oração. Se o primeiro é a generosidade, as esmolas, o socorro ao necessitado, o hospedar o que está jogado na rua, o dar a roupa a quem está nu, o agasalho a quem tem frio, a água a quem tem sede, o segundo agora é a oração. E, embora eu não vá fazer aqui uma exposição do Pai Nosso, ele passa por aqui, então teremos que fazer um comentário a respeito, mas eu vou procurar ser breve, tá bom? Diz assim, verso de número 5. Quando orardes, não sereis como os... Olha os hipócritas aí de novo. Porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Ora. Tu, porém, olha o contraste, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Amém, amados? Olha que maravilha, queridos. Se o objetivo desse religioso era ser visto pelos homens quando faz sua oração, obrigado, meu anjo, muito obrigado. Então, já receberam a sua recompensa. Já foram recompensados. Queria ser visto pelos homens? Pronto, foi. O que os homens podem te dar? Então pronto, já recebeu. Ainda que dê alguma coisinha, tu não vai durar muito, né? Diferente daquilo que Deus dá, que é eterno. Ô diferença, hein? Não façam como os hipócritas. Eles querem ser vistos pelos homens. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Jesus não está condenando a oração em público, tá bom? Ele está condenando a intenção de coração. Nós continuamos orando nas praças, contanto haja necessidade de fazer essa oração. Oramos no mercado, oramos nos bancos, oramos em todo lugar em que estivermos, numa fila de hospital, andando na rua. Onde houver a necessidade de fazermos uma oração, nós oramos. Contanto que o objetivo não seja o de ser visto pelos homens. Olha, pastor Walter, aquele é um homem de oração, olha lá ele orando lá, olha, um sol desse do Piauí, ele lá gritando no meio da praça lá. Se a recompensa que ele queria era essa, pronto, está recompensado. Pode ir embora, já recebeu. Está satisfeito. Jesus está condenando essa intenção de ser visto pelos homens. Essa que é condenada. E mais, versículo de número 7. E orando, agora vem uma receita de oração. Às vezes a gente tem que dizer para pessoas que chegam para nós dizendo: pastor, eu não sei orar. Ore por mim, que eu não sei orar. Eu costumo consolá-las dessa maneira, dizendo: eu também não sei. O apóstolo Paulo diz na Epístola aos Romanos que ele também não sabia, porque ele se inclui dizendo: nós nem sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, é uma verdade que precisa ser levada em consideração. Mas o certo é que Jesus deu uma receita de oração. Verso 5 ou 7, quer dizer: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que você peça. O que Jesus está condenando aqui não é a prática de você orar todo dia pedindo determinada coisa, não. Você tem determinada doença, você ora: Senhor, tira essa dor, está incomodando. Não saiu, amanhã você ora de novo: Senhor, a dor continua, está terrível. A gente ora, às vezes Deus tem misericórdia e ouve e tira. Outra hora ele faz igual fez a Paulo, ele diz: não tira, e ainda diz por que não está tirando. Não vou tirar esse espinho daí não, porque ele está aí exatamente para teu bem. Se eu tirar, você vai ficar soberbo, você vai se ensoberbecer, você vai ficar arrogante. Deixa o espinho aí, está doendo, mas está fazendo bem. Eita, rapaz, eu vou dizer um negócio para você, viu?
mediante a pregação dessa verdade. Tem gente que sai da igreja e nunca mais volta, sabiam? E vão atrás de vagabundos da fé maligna, ladrões, religiosos bandidos, enviados pelo Satanás mesmo, com nome de igreja, nome de pastor, de bispo, de apóstolo, e que empreendem campanhas e mais campanhas com o fim de arrancar o dinheiro do povo, porque eles são movidos a dinheiro, as campanhas deles são movidas a dinheiro, se não tiver dinheiro nada acontece. Então prometem para as pessoas aquilo que a própria palavra de Deus não prometeu, aquilo que nem Jesus prometeu, aquilo que nem os apóstolos obtiveram, mas eles prometem, as pessoas vão, porque as pessoas passam por sofrimentos, elas estão sofrendo, ninguém gosta de sofrer, eu também não gosto, mas a pessoa sem fé, ou mal instruída biblicamente, vai atrás desses vagabundos, entra nessas campanhas, toma aquilo como um vício e passa a viver naquela porcaria. A vida inteira, de campanha em campanha, porque termina uma, tem que começar outra. Porque se uma campanha acaba e não vem outra, a igreja esvazia. Os caras têm que inventar outra imediatamente para o povo voltar, porque sem dinheiro e sem o povo que traga esse dinheiro, eles não vivem. E aqui, Jesus não está condenando a repetição da causa. Ele está condenando aqui aquela reza infrutífera em que você passa horas e horas no mesmo lugar proferindo a mesma frase o tempo inteiro, imaginando que está fazendo algo de proveitoso, imaginando que está proferindo uma oração agradável a Deus. Não useis de vãs repetições, porque não é pelo muito falar que serão ouvidos. As nossas orações sobem a Deus a partir do instante em que nós estamos submetidos a esse Deus. Quem vive deliberadamente na prática do pecado, vai orar até umas horas e Deus não vai ouvir coisa nenhuma. Isaías 59:2, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E as suas transgressões fazem com que ele vire de vós o seu rosto e não vos ouça. Leva uma vida de genuíno arrependimento. Se o evangelho está batendo no teu coração, te humilha, baixa essa cabeça, curva-te diante da soberania de Deus. E ele vai ouvir tua oração. Um coração quebrantado, ele não despreza. Amém, amado? Amém. Dentro dessa receita, ele, então, a partir do versículo 9 aí de Mateus 6, ensina uma oração que para nós ficou guardada na mente, né? A oração dominical, ou a oração da reunião da igreja, ou o popular Pai Nosso, não é? Verso 9, portanto vós orareis assim. Não é que é para repetir essas palavras, meramente repetir essas palavras, embora não haja nenhum problema em repetir essas palavras, mas é para que se tome esse ensinamento dessa oração, que está colocada aqui em forma poética, exatamente para que isso aqui guie a nossa vida, os nossos dias, os nossos procedimentos, principalmente, sobretudo no nosso relacionamento para com Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Primeira coisa, a quem que se ora? É muito simples. O que Jesus está ensinando? Olha, se você é meu discípulo, não ore igual aos outros, não ore igual aos gentios, não use de vãs repetições, não ore com o intuito de ser visto pelas pessoas. Vós orareis assim. A primeira atitude de Jesus no ensinamento dessa oração: a quem que seus discípulos devem orar? A Deus. E para que tu ora para tudo quanto é bicho, para tudo quanto é pessoa, para tudo quanto é gente? É santo, é santa, mediador, intercessor, intercessora, é anjo.
Onde é que você encontra na Bíblia uma vírgula dando alguma instrução a esse respeito? Agora você vai encontrar na Bíblia inteira algo que proíbe essa atitude. Aí vem alguém dizendo, não, mas é um ato de humildade. Ao invés da gente ir direto a Deus, nós vamos primeiramente a alguém que tem mais intimidade com Ele, e esse alguém que tem mais intimidade leva nossas rezas. Meu Deus, pelo amor de Deus, é muita burocracia. Logo numa época onde se luta tanto para acabar com a burocracia, a turma vem e inventa mais a burocracia espiritual. O que Jesus disse? Vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu. A oração é a Deus, ao Pai nosso que está no céu. Se ora a Ele, diretamente a Ele. O ato de humildade ou de pseudo-arrogância é bobagem, isso pouco importa. Independente de quem esteja proferindo a oração, nenhum de nós tem condições de se chegar a Deus. Nenhum de nós. Não fosse pela misericórdia do próprio Deus, não fosse pela graça do próprio Deus, e nós estaríamos perdidos. Pense na pessoa mais santa desse mundo. Pense aí, quem você calcula que seja a criatura mais santa que andou por aqui. Ele não tem condições de se chegar a Deus, ele não tem condições de ir a Deus, ele não tem condições de se dirigir a Deus. Isso é expressão de misericórdia, ato de extrema humildade. Pai nosso que está no céu, Deus, santificado seja o teu nome. Já começa lá pelo primeiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor em vão. O nome de Deus não passa pela nossa boca como qualquer coisa, como um grito de gol, um palavrão, uma música qualquer. Não, é o santo nome de Deus que é proferido em ocasiões especiais, pela boca de alguém que sabe a quem que está se dirigindo e que reconhece a sua insignificância, a sua pequenez diante da grandeza desse Deus, ao qual Ele mesmo está dizendo que você deve orar. Ele mesmo ensinando como é que se ora. E aí me aparece um maluco hoje dizendo, não, rapaz, faz isso não. Você vai orar ali para Santa Rita do Zóio ali, e ela vai dar um jeito e a tua oração vai chegar lá. Rapaz, não vai não. Primeiro que quem morreu não houve oração. Não, mas era santa. Não interessa. Era gente. Que nem eu e você. Não adianta orar nenhum dos apóstolos. Não adianta orar nenhum dos antigos profetas. Não adianta orar anjo nenhum. Se ora a Deus. A Bíblia está mandando você orar a Deus. Não adianta orar por santo nenhum, para santa nenhuma, ninguém vai te ouvir. Você está falando com paredes, está falando com objetos, com estátuas, com fotografias, está jogando conversa fora. Pastor, o senhor não tem fé, não? Esse tipo de fé aí, não. Fé em Deus, sim. Não porque eu trabalhei e construí, mas porque o Deus misericordiosamente me deu, me tem dado e tem dado a você também, para que você faça bom uso. Então, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Agora, olha só, venha o teu reino. Inclusive, nas orações rápidas aqui lá na escola, eu pelejo, Agostinho, para consertar a meninada. É uma mania, venha a nós a vosso reino. O português é uma tristeza. Venha a nós a vosso reino. É um trocadilho horroroso, né? É venha o teu reino a nós, né? É o reino de Deus que vem a nós. Não somos nós que vamos ao reino de Deus, né? Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. Aqui na terra tem um príncipe, que a própria Bíblia chama o Deus desse século, o príncipe deste mundo. A saber, o diabo mesmo, essa marmota mesmo. Tão atrevido no momento da tentação de Jesus no deserto, ele promete os reinos dessa terra a Jesus. Ó, se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Porque realmente, ele exerce comando. Mesmo com sua liberdade cerceada, preso como ele se encontra, acorrentado, o ladrão amarrado para que então o Senhor saqueie os bens, as almas dos seus eleitos dessa terra.
a vontade dele, feita neste mundo, tal qual é feita no céu. É por isso que batalhamos, é por isso que pelejamos, é por isso que lutamos, porque viver essa vontade em meio a esse mundo mau, assediados pela pecaminosidade, rodeados por toda sorte de pecado, de brutalidade, não é fácil. Se o Senhor não vier e reinar a partir de nossos corações, estamos perdidos. Começa o festival de pidança ao Pai que está no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Suficiência para a vida. Hoje eu preciso comer. Amanhã eu vou precisar de novo, mas amanhã eu vou orar outra vez. É o pão nosso de cada dia. Não é para me dar hoje o pão da vida inteira. Isso não condiz com a vida de um discípulo de Jesus. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas. Nós sabemos que somos devedores. Notem que Jesus não está colocando aí uma situação condicional, como quem diga: olha, Senhor, se por acaso eu tiver alguma dívida, dava para o Senhor perdoar? Não. É a oração de quem sabe que é devedor, de quem sabe que é pecador, de quem sabe que está devendo, de quem sabe que é ofensor. Perdoai as nossas ofensas, alguma versão vai dizer. Senhor, perdoa minhas dívidas, perdoa minhas ofensas, perdoa meus pecados, porque eu tenho pecados, eu tenho ofensas, eu tenho ofendido pessoas, eu tenho ofendido a santidade de Deus. Me perdoa, Senhor. Amém, queridos? E em que proporção? Assim, Senhor. Eita, roxo, hein? Jesus tinha as manhas de arrochar a gente, não tinha? Mas perdoa como? Assim como eu tenho perdoado aos que me devem. E aí, meu amado? Agora é a hora da onça beber água, não é? Como é que tu tem perdoado? Completamente? Então pronto, está resolvido. Jesus também está te perdoando completamente. Oh, bênção. Não, estou perdoando só a metade, pastor. Tem umas partes aí que eu já pelejei, mas não dei conta de perdoar, não. Pois então, nego velho, lamento. Tu tá no bico da arara. Se só perdoou a metade, então Deus está perdoando só a metade também. E essa outra metade que Ele não perdoou é que vai te mandar para o fogo. Pastor, não, na verdade eu não perdoo ninguém. Pensa, eu tenho um coração meio ruim, eu já pelejei, eu não dou conta de perdoar, não. Não perdoo é nada. Pois é, então, lamento. Você já está no bico do urubu. Estão entendendo a proporção? Perdoa minhas dívidas na mesma proporção que eu perdoo os meus devedores. Se você perdoa, está perdoado. Se você não perdoa, não está perdoado. Pronto. Esse assunto é tão sério, mas tão sério, que depois que a oração acaba, Jesus volta a tocar no assunto. Pode olhar lá. Está nos versículos 14 e 15. Nós vamos chegar neles já já. Parece que enquanto Jesus estava ensinando a oração, devia ter discípulo com um zóio desse tamanho, parecendo o olho de um caburé, né? Como é que é? De maneira que a oração termina e Jesus volta ao assunto. Parece que o camarada não entendeu direito. Deixa eu explicar melhor. Enquanto isso, versículo 13: não nos deixe cair em tentação. Amados, as tentações, elas estão aí diante de nós o tempo inteiro. Elas nunca vão deixar de existir. Fato é que o ser humano sem Deus cai nelas todas. Já o ser humano alcançado pela graça de Deus, esse que tem sido regenerado pelo poder do Espírito Santo, esse tem recebido da parte de Deus condições, plenas condições, para não cair nessa tentação. Deus é quem não deixa ele cair. Amém, amado? O poder para não cair nessa tentação
está em você que tem o Espírito Santo, está em você que creu no Senhor Jesus, que o confessou sinceramente como seu Senhor e Salvador, passou pelo batismo, recebeu o Espírito Santo e crê. É por isso que ele te sustenta, por isso ele está ensinando aos seus discípulos: e não me deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, ou do poder do maligno. O maligno age na vida de todo aquele que se encontra desprotegido neste mundo. A santa proteção da Igreja do Senhor, a que coloca sobre nós uma cobertura, semelhante àquela que Jesus fala lá no Evangelho de Lucas, de uma galinha deitada sobre seus pintinhos, cobrindo ele com suas asas, para que ninguém toque nas suas crias. E quem já criou uma galinha caipira dessas bem valente aí, você vê, tenta pegar o pintinho para você ver as bicadas. A igreja é essa santa proteção. Se você está na igreja, se você é a igreja, você está protegido. Se você frequenta a igreja, se você passeia na igreja, essa proteção não existe, amado. Não vai adiantar muito você orar: não me deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa petição é para os discípulos, ou seja, é para aqueles que já estão em Cristo. Amém, amados? Amém. Você está em Cristo? Amém? Então pode orar com segurança. Não me deixe cair em tentação e livra-me do mal. Amém, queridos? E por quê? O restante do versículo 13: pois teu é o poder e a glória para sempre. Amém, amados? Por esse motivo, encerrando ainda os versículos 14 e 15, sobre a oração, ele volta a falar na questão do perdão. Que coisa, hein? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Verso 15: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É simples assim, queridos, é uma questão matemática, como 1 mais 1 é igual a 2. Tu perdoou? Está perdoado. Tu não perdoou? Tu não está perdoado. Muito simples. Pastor, eu não dou conta. Te vira, rapaz. Negócio de não dar conta, eu também não dou, não. É no poder de Deus, não é na força do nosso braço. Não é no pensamento positivo, não é na meditação do budista. É no poder de Deus. Crê em Deus e o obedeça. Amém? Verso 16, para encerrar, o último desses 3 pilares. Se o primeiro é a prática da generosidade, a colaboração, o socorro ao necessitado, a esmola. O segundo é a oração. O terceiro é o jejum. Talvez, amados, não haja no meio cristão algo tão mal entendido, e não é culpa da maioria das pessoas, tão mal entendido, tão mal explicado e tão mal praticado quanto o jejum. Tem gente fazendo dieta e chamando de jejum. Tem gente passando fome e chamando de jejum. E, evidentemente, pode até ter o seu valor no que diz respeito à estética, mas, com relação à espiritualidade, nenhum valor. Vamos ver o que Jesus disse a esse respeito. Quando jejuardes, verso 16, tá? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual é a situação desses hipócritas? E, infelizmente, já vi muito isso nesses anos andando na igreja. O irmão chegar realmente semi-morto, a cara
o oi fundo, as bochechas parecendo daqueles cachorros bulldog. Irmão, o que é isso, irmão? Está doente? Não, estou na benção. Estou na benção. Bênção? Isso é bênção, rapaz? Isso é maldição, cara. Nada de bênção, não sei não. O que está acontecendo, cara? Não, estou na benção. Você vai desmaiar aí, infeliz. O cara diabético, passando fome. Coisa séria. Tem nada de bênção nisso aí, cara. Isso é burrice e hipocrisia. A instrução dada ao Senhor nesse sentido, ela é tão ferrenha que carece uma explicação aqui, uma contextualização cultural para que o irmão entenda bem. Verso 17: Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim apenas ao teu pai, em secreto. E teu pai que vem em secreto, te recompensará. Deixa eu explicar para os irmãos o que é lavar o rosto e ungir. Esses óleos, a maioria deles, esmagadora por sinal, de origem na azeitona, o popular azeite de oliva nosso, né? Era a base de todos esses óleos, alguns acrescentados com alguns aromas especiais, e se transformavam em óleos muito cheirosos. Nós até cheiramos alguns na igreja aí ao longo da vida. Era a maquiagem daqueles dias, querido. Camarada, numa época que a alvenaria era pouca, estrada asfaltada não existia, numa região desértica ou cercada por desertos, onde venta, faz calor, você caminha a pé o tempo inteiro, sua, bate uma poeira em cima, imagina como é que tu fica. O cabelo, aquela arapuca, puf. Aquele beiço rachado, trincado, aquela pele detonada. Servia exatamente para apresentar-se com um aspecto melhorado. Dá uma lavada no rosto, passa um óleo aqui no cabelo. Ó, teve um tempo que foi a brilhantina. Tu usou a brilhantina, Diá? Aí, tá vendo? O Eximar, eu não sei, que o Eximar ficou careca muito cedo. Ainda tinha cabelo, Eximar? Pois é, eu não peguei a brilhantina não, mas eu vi meus tios usando. A maquiagem daqueles dias. Passava um óleozinho no cabelo, Lidu gostou ali, Lidu achou bom. Achei ali foi uma brilhantina louca naquele cabelão ali. Passava o óleo ali no rosto, ó, o homem ó, na barba, ó, um óleozinho na barba, ficava legal. E pronto, irmão, o cara está maquiado. Igual as senhoras, as moças usam hoje. Às vezes, cadê a Dani? Às vezes a criatura fica até irreconhecível. Eu preciso perguntar, Dani, quem é essa criatura? E ela é a fulana. Uxa, é maquiagem. Mas mudou, né, rapaz? Diferente. O objetivo era esse mesmo, amado, aformosear o rosto. A pessoa se apresentava em algumas ocasiões, formoso, rosto lavado, um óleo passado, um aspecto bonito. E não daquele defunto. Eu estou jejuando aí hoje, porque eu sou uma pessoa muito religiosa. Ouvi falar que nosso irmão Antônio Garotinho está fazendo mais uma greve de fome. Deus abençoe que dessa vez essa fome mate ele, que se ele arrependa e use essa fome como um santo jejum para ver se escapa do inferno. Um vagabundo daquele. Vejam, amados, que o objetivo não é fazer para os homens verem. A relação entre você e Deus no que diz respeito a um jejum é uma ocasião onde você vai considerar as coisas espirituais como sendo infinitamente superiores às coisas dessa terra, de modo que até o comer, que é a necessidade mais básica para se viver nessa terra, depois de respirar, é comer e beber, depois de comer e beber é vestir, porque nu a gente não vai muito longe. Necessidade mais básica, depois de respirar, comer. E você está fazendo uma confissão diante de Deus. Olha, Senhor, eu estou tão ligado ao Senhor nesses dias, em espírito de oração, em dedicação ao Senhor e à Tua palavra, que nem comendo eu estou. A minha prioridade agora é cuidar do espiritual, de modo que o físico até vai ficar um pouquinho de lado.
com responsabilidade. Eu já tive que presenciar ao longo desses anos a pessoa diabética. O pastor convoca então uma campanha de jejum com a igreja inteira. Algo que a gente sempre aconselha: irmão, ore, jejue, mas nunca fizemos uma campanha para a igreja toda jejuar juntos, porque vejo algumas reservas, alguns problemas com relação a isso. E na ocasião, o pastor conclamou esse santo jejum, e a pessoa diabética chegou: pastor, é que eu sou diabético, como é que eu faço? O pastor deu-lhe uma bronca: tu não tem fé em Deus não, rapaz, Deus vai curar esse diabetes. O pobrezinho saiu. Eu falei: tomara que não morra, coitado, porque a coisa é feia. Como é que você vai manter um diabético afastado de sua dieta? Já vi gente fazendo jejum de chocolate, grande porcaria. Gente fazendo jejum de Coca-Cola, né, seu Júnior? Quando era pequeno, tu fez que eu vi. Já vi gente fazendo jejum de novela, né? Esses dias eu não estou vendo a novela, estou jejuando. Gente, pelo amor de Deus, não é nada disso. Priorizar teu relacionamento com Deus, colocar Ele acima de tudo, e para isso deixando de lado até o teu físico. E aí, pastor, e a gente, como é que a gente jejuma? Jejum até meio-dia, até 2 horas, até 6 horas da tarde. Ei! É com você e Deus. Eu não posso me meter nisso aí, não. Mas o Senhor é meu pastor, mas eu não sou Deus. É entre você e Ele. Você nem precisa, aliás, nem deve dizer para mim que está jejuando. Eu estou jejuando lá em casa, eu não falo nem para a Vera. De repente, lá vem ela com um café e um pão, aí eu sou obrigado a dizer: não, amor, hoje eu não. Aí ela já se toca: desculpa, e sai para lá. Estão entendendo, amados? É uma relação de intimidade entre você e Deus. Só vocês dois, só você e Ele. E diante das outras pessoas, rosto formoso. E nada de: rapaz, o que é isso? Eu estou jejuando aí, rapaz. Meu Deus. Estão entendendo, amados? Santo jejum, relação de intimidade entre você e Deus, onde para as demais pessoas você se apresenta como quem está de boa. E essa relação de intimidade diz respeito a você e Ele, e só você e Ele. Só Ele precisa saber, só Ele vê. Ele é que vê em secreto, e Ele também está te recompensando em secreto. Amém, amados? E também não se jejuma para ganhar nada, não, viu? Não adianta você jejuar para passar na prova, jejuar para ganhar o emprego, isso é bobagem. O jejum é para aumentar a sua intimidade com Deus, e nada mais que isso. Mais nada do que isso. Não coloque mais nada. Jejum para o meu marido parar de beber. Bom, pode até ser. Você faz seu jejum, aumenta a sua intimidade com Deus, as suas orações certamente serão ouvidas, e de repente Deus coloca uma cirrosezinha nele, daquelas pequenininhas que não mata, mas ele larga de beber, cria vergonha, vira um homem sério. Essas coisas acontecem assim, né? Intimidade entre você e Deus. Decorou aí os 3 pilares da fé, a respeito dos quais Deus estabelece uma diferença entre seus discípulos e os hipócritas? Nas atitudes de generosidade. Não toque trombeta para ninguém estar te vendo ser generoso. Basta que Deus veja. Amém? Nas orações, não precisa fazer escândalos em praça pública para todo mundo te ver orando. Entra no teu quarto, feche a porta, ore em secreto, que o Pai que vê em secreto te recompensa. Nos jejuns, não apareça para os homens com essa cara de defunto, esperando receber algum reconhecimento deles, que o reconhecimento dos homens é inútil, não serve para nada, mas apareça diante deles como quem está numa boa, e o teu Pai que vê em secreto é que vai te recompensar.